Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática e agora eu vou começar a trabalhar com você o bom e velho Excel. Eu sei que é muito comum quem estuda para concurso ter um pouquinho de receio do Excel, porque afinal de contas você aplica matemática, aritmética no programa de computador e tem que ter conhecimento sobre o programa e conhecimento sobre matemática e aritmética, mas eu diria para você que o Excel é um programa mais simples do que o Word. Porque o Microsoft Word ele é um programa que demanda você, digamos, precisar conhecer detalhes. Aqui não. Aqui você vai perceber que a aplicabilidade de lógica, matemática, aritmética, só que tem um pequeno detalhe. E o detalhe é que essa aula em particular, ela vai ser uma aula que é uma aula de detalhamento, porque nas próximas aulas eu vou trabalhar justamente isso, justamente esse elemento com você. Então, vamos começar. Você deve estar acostumado, ter aprendido Word, Excel há anos atrás, e o Excel antigo, ele tinha 3 planilhas, planilha 1, plan 1, plan 2 e plan 3. O Excel 2016, 2019, que é o Excel que cai em prova, ele tem apenas uma planilha, e não é a plan 1, chama-se planilha 1. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, na barra de planilha. Então é planilha 1, aí se eu clicar na planilha, ele vai abrir a planilha 2, e assim sucessivamente. Então a configuração padrão do Excel é uma pasta de trabalho com apenas uma planilha, eu insiro a planilha 2, eu insiro a planilha 3. Se eu excluir a planilha 3, se eu excluir a planilha 2, eu terei apenas e tão somente a planilha 1. E nesse caso, tendo apenas e tão somente a planilha 1, se eu for nesse momento criar uma nova planilha, será a planilha 4. E por que será a planilha 4? Justamente porque o Excel... horário do meu remédio. Deixa eu tirar aqui, senão eu vou tomar um remédio na aula, vai ficar esquisito, né? Então deixa eu só tirar aqui o horário do meu remédio, porque quem pilotou moto a vida toda e tem hérnia de disco, tem esse pequeno problema, né? Pronto. Desculpe. Então, você vai perceber que quando eu trabalho com Excel, ele nunca cria 2 vezes a mesma planilha. O que significa isso? Eu tinha 1, aí ele criou a 2 e a 3, como você viu. Perfeito. A partir desse momento, se eu for criar uma nova planilha, é a planilha 4, mesmo que eu já tenha excluído a planilha 2 e a planilha 3. Veja, eu vou criar uma nova planilha, é a 4. Não importa o que eu fiz com a 2 e a 3, não importa se eu renomeei, não importa se eu excluí, simplesmente ele não cria 2 vezes a mesma planilha. Perfeito? Bom, e agora eu vou trabalhar com você com esse elemento aqui, ó, que se encontra na parte superior esquerda da janela. Isso aqui chama-se caixa de nome. A caixa de nome, ela tem algumas funções. Qual é a primeira função da caixa de nome? A caixa de nome diz o local que eu me encontro. Veja, eu estou clicando nas planilhas e aqui ele está alterando a visualização das planilhas. Então a primeira função da caixa de nome é dizer o local que eu me encontro. A segunda função da caixa de nome é me levar para algum lugar. Quando você for trabalhar no serviço público, provavelmente você vai trabalhar com planilhas que tenham centenas ou milhares ou dezenas de milhares de linhas, porque você trabalha, afinal de contas, com dados do cidadão, né, da população. Portanto, nesse sentido, quando você tem esse elemento, quando você trabalha esse aspecto, você tem no Excel 2016, 2019, 1 milhão de linhas. É isso mesmo, você não entendeu errado. O Excel 2016, 2019 tem 1 milhão de linhas. Então imagine se eu tenho aqui para a linha 500 mil. Imagine se eu precise ir para a célula de 500 mil. Eu não vou ficar rolando aqui até chegar na 500 mil. Então, se eu venho aqui no canto superior direito e digito D 500 mil, ele me leva
Eu digitei 50 mil, mas também é a mesma coisa, né? Se eu digitar D 500 mil, ele me dá D 500 mil, ele vai me levar exatamente para lá. Então a segunda função da caixa de nome é me levar para algum lugar. A primeira função é dizer o local que eu me encontro, a segunda função é me levar para algum lugar, e a terceira função é eu dar nome para um pedaço da planilha. Como que funciona isso? Eu seleciono um pedaço da planilha, deixa eu deixar aqui amarelinho, né? Para selecionar. Bordas, aqui ó. Então, essa parte amarelinha aqui, eu vou lá na caixa de nome e vou dar um nome de amarelo. Baita criatividade, né? Então, a partir desse momento, o Excel ele vai entender essa parte como amarelo. E para que serve isso? Vamos voltar para o A1. Vamos voltar lá para o início da planilha. Você consegue perceber, talvez você não consiga visualizar, que aqui na direita da caixa de nome, eu tenho uma setinha. E essa setinha, ela abre a caixa de nome. E se eu abrir a caixa de nome, vai aparecer a palavra amarelo. E se eu clicar, ele vai direto para lá. Então imagine que você trabalha com uma planilha enorme, com uma planilha com várias referências, e aí você precisa ir para algum lugar. Se você precisar ir para algum lugar, é exatamente isso que você faz. Você cria referência e vai para o lugar. Cria referência e vai para o lugar. Deu para entender? Só que tem um detalhe. Veja que eu criei o amarelo estando na planilha 4. Agora, e se eu pular para a planilha 1? E se eu vier daqui para cá? Se eu estiver aqui e pular para cá, será que vai aparecer o amarelo? Então, qual que é a dúvida que eu tenho? Né? Qual a dúvida que eu estou apresentando para você? Se cada planilha tiver sua caixa de nome independente, se eu for abrir aqui, não vai estar escrito amarelo. Porque, afinal de contas, tudo que eu fiz foi na planilha 4. Agora, se eu tiver uma única caixa de nome comum para todas as planilhas, se eu clicar aqui vai aparecer um amarelo. E a pergunta é, eu tenho uma caixa de nome para cada planilha, e aí nesse caso não vai aparecer o amarelo, ou eu tenho apenas uma caixa de nome para todo o arquivo independente das planilhas? E a resposta é essa que eu acabei de dizer. Existe só uma caixa de nome independente de quantas planilhas eu tenho. Então vai aparecer o amarelo, eu estando na planilha 1, e se eu clicar no amarelo ele vai pular para a planilha 4, veja. Ele pula para a planilha 4. Porque qual que é a lógica da caixa de nome? Permitir que eu navegue entre planilhas. E aí eu posso fazer uma navegação independente da planilha que eu me encontro. Perfeito? É exatamente assim que funciona, é exatamente assim a regra de funcionamento. Bom, vamos agora trabalhar um elemento extremamente importante, e elemento que você provavelmente já trabalhou no Excel, mas ele tem várias regrinhas chatas, tem várias regrinhas esquisitas, que é a alça de preenchimento. Veja que o cursor do mouse ele tem essa cruzinha branca. E essa cruzinha branca é simplesmente a seta de seleção. Ela existe para eu selecionar alguma coisa. Agora, se eu tiver um conteúdo, por exemplo, janeiro, e eu vier no canto inferior direito, não sei se você consegue perceber, mas tem um quadradinho em destaque aqui. E se eu levar o cursor do mouse exatamente para esse quadradinho em destaque, a minha cruzinha branca vira uma cruzinha preta. E essa cruzinha preta é a alça de preenchimento. A alça de preenchimento, ela preenche sequências lógicas, né? Nesse caso, depois de janeiro, vem fevereiro. E a alça de preenchimento, ela também considera os dias da semana. Depois de segunda-feira, vem terça-feira. O Excel, ele consegue entender como o mês do ano e dia da semana... Ops, egg não, né? Se você digitar as 3 primeiras letras. Então, por exemplo, se você selecionar aqui e arrastar para baixo, o Jan vira Fev, o Seg vira Termo. Perfeito? Então essas são as regras da alça de preenchimento. Ela só preenche sequências claramente lógicas. Mas aí tem um problema, né? Porque se eu tiver o número 1, você concorda que depois do número 1, eu não sei o que vem? Depois do número 1, deixa eu tomar uma aguinha.
Depois do número 1 não existe uma única sequência lógica. Depois do número 1 eu posso ter a sequência lógica dos números naturais. 1, 2, 3. Eu posso ter a sequência lógica dos números ímpares. 1, 3, 5. Então não existe uma única e tão somente uma sequência lógica. Então se eu clicar aqui e arrastar para baixo, o Excel, tem uma regrinha, que se você se lembrar dessa regrinha na hora da prova, você está muito bem. Qual que é a regrinha? O Excel é burro. Como assim o Excel é burro? O Excel, ele só entende aquilo que só tem uma opção. Como aqui eu teria várias opções, ele simplesmente vai repetir. Deu para entender? Então ele vai repetir o elemento para a gente poder desenvolver, para a gente poder trabalhar. Bom, eu preciso dizer para o Excel qual a sequência que eu quero. Por exemplo, se eu disser para o Excel qual a sequência que eu quero, aí nesse caso ele vai gerar a sequência. Eu preciso claramente afirmar, claramente dizer para o Excel o que eu quero. Agora, se eu inserir aqui na alça de preenchimento uma única palavra, sei lá, por exemplo, se eu inserir a palavra fase, aí depois de fase não tem nada, né? Então, ops. Ele simplesmente vai repetir. Se eu digitar apenas o número 1, simplesmente ele vai repetir. Agora, deixa eu até por aqui, ó. Eu vou inserir o primeiro. E aqui eu vou inserir primeira. Esse Excel, ele está em português. E você aprende com os professores de língua portuguesa que na língua portuguesa existe flexão de gênero, né? Primeiro, primeira. Então, depois do primeiro não tem conversa. Depois do primeiro, obrigatoriamente, vem o segundo. Então, se eu selecionar no primeiro e arrastar para baixo, depois do primeiro, vem o segundo. Depois da primeira, não vem a segunda. Depois da primeira, é sempre a primeira. Porque o Excel é machista? Não, pelo contrário, a mulher é sempre a primeira. Por que acontece isso? Por que ele considera sequência lógica de ordinal masculino e ele não considera sequência lógica de ordinal feminino? Eu já te dei essa explicação. E essa explicação eu te dei lá quando eu dei aula de Word. Lembra quando eu estava trabalhando o Word com você? E eu trabalhei com você a tabela do Word? E eu expliquei para você que o Word, ele funciona sempre com a lógica da língua inglesa, porque afinal de contas, ele foi programado para o inglês. Então nesse caso é a mesma coisa. Nesse caso, na verdade, é absolutamente a mesma coisa. Porque afinal de contas eu só trabalho com a língua inglesa. E se eu só trabalho com a língua inglesa, ele sempre vai considerar o inglês e não tem conversa, não tem negociação. Portanto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeira. Perfeito? Então por quê? Porque na língua inglesa não existe flexão de gênero para o ordinal. First é primeiro e first atende tanto masculino quanto feminino. Deu para entender? Bom, vamos para um exemplo agora, que é um exemplo que eu vou utilizar a lógica do ordinal, que é fase 1. Olha que interessante. A palavra fase isolada, ela não gera sequência. O número 1 isolado não gera sequência. Mas se você fizer essa combinação de letras e números, o Excel ele vai entender que esse 1 é o ordinal primeiro. Então ele vai entender que eu estou dizendo aqui fase primeira. E aí ele vai gerar sequência. Depois da fase primeira, vem a fase segunda. E assim por diante. Então aqui isolado não gera sequência, mas aqui ele gera sequência. Mas essa geração de sequência, ela só acontece... Deixa eu dar mais espaço aqui. Essa geração de sequência, ela só acontece se o número vier antes ou o número vier depois. Porque se o número vier no meio, aí ele não vai considerar. Então, se eu arrastar isso aqui para baixo, ele vai gerar 2 fases, 3 fases, mas aqui ele vai continuar gerando 1. Veja. Então, se eu arrastar para baixo, nesse caso, ele vai considerar. Deu para entender? Mas, na verdade, a alça de preenchimento, ela serve para você gerar também intervalos lógicos. Como é isso? Por exemplo, 1 e 5. Você concorda que esse conjunto aqui
Não tem sequência lógica. Não é a sequência lógica dos números ímpares, porque falta o 3. Não é a sequência lógica dos números inteiros naturais, falta o 2, o 3 e o 4. Mas aqui eu tenho uma progressão, eu tenho um intervalo. E se eu for considerar essa progressão e arrastar para baixo, ele sempre vai pulando de 4 em 4. Então, ou ele gera sequência, ou ele gera progressão, ou ele gera intervalo. Mas é lógico que a alça de preenchimento, ela tem uma utilidade, que é uma utilidade muito maior, que é você gerar alça de preenchimento em cima de uma fórmula. Por exemplo, soma este, ponto e vírgula este. Olha só, na célula M8, eu tenho uma fórmula, vai dar zero, porque está tudo vazio, né? Aqui eu tenho uma fórmula, K8 mais Q7. Se eu arrastar para baixo e para cima, eu não estou mudando de coluna. Então, se eu arrastar para baixo e para cima, a letra continua a mesma, porque eu estou na mesma coluna. Agora, se eu arrastar para baixo, eu estou mudando de linha, e, portanto, o número muda. Então, se eu arrastar para baixo, o K8 vira K9, o Q7 vira Q8. Veja. Se eu arrastar para baixo, vai dar zero, né, porque está tudo vazio. O K8 vira K9, o Q7 vira Q8. Se eu arrastar para a direita ou para a esquerda, eu estou mudando de coluna. Portanto, ele vai mudar a letra. Se eu arrastar para a direita ou para a esquerda, eu não estou mudando de linha. Portanto, ele não vai mudar o número. Então, se eu arrastar para cá, esta célula pela alça de preenchimento para cá, o K8 virou L8, o Q7 virou R7. Então essa é a regra que você não pode esquecer. E qual a regra que você não pode esquecer? Arrastando para baixo muda o número e não muda a letra. Arrastando para o lado muda a letra e não muda o número. Mas eu posso bloquear isso, eu posso fazer isso. Ó. Eu posso meter aqui uma... Eu vou travar tudo para ficar mais simples. Se eu inserir o cifrão aqui no meio, se eu ficar inserindo o cifrão no meio de tudo, o que o cifrão faz? O cifrão ele trava. Se você encontrar o cifrão numa prova de Excel, isso significa que ele faz trava, ele faz bloqueio. E o que significa fazer bloqueio? O cifrão antes do K bloqueia o K. O cifrão antes do 8 bloqueia o 8, antes do Q bloqueia o Q, antes do 7 bloqueia o 7. E bloquear significa que você pode arrastar para um lado, arrastar para o outro, arrastar para cima, arrastar para baixo. Nada muda. Simplesmente nada muda, tudo fica do jeito que está. Perfeito? Então, se eu der Enter, deixa eu apagar aqui e apagar aqui, você vai perceber que não importa para onde eu vou arrastar. Não importa. Ops. Não importa. Se eu arrastar para cá, se eu arrastar para cá, você vai perceber que sempre, 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 sempre ele vai manter o referencial. Ó, aqui ele tem K8 e Q7. Se eu vier para baixo, K8 e Q7. Se eu vier para o lado, K8 e Q7. Então lembre dessas regras da alça de preenchimento e lembre que ao arrastar eu mantenho o referencial. Perfeito? Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Até a próxima.